Olá, tá começando o 69º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela Firmou Consultoria e Sotes Telecom. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes e assim como toda semana, a Bia Kunze, Garota Sem Fio, também tá por aqui. Tudo bem, Bia? Tudo bem, Marcos. Passou bem o feriado? Passei. Aposto que você passou super bem também, aproveitou, cumpriu sua lista de tarefas. Como é que foi? Aproveitei minha cama, tomei muito resfenol. Ah, não. Eu falei, esse fim de semana eu vou descansar, mas não, eu peguei 30 graus na quarta e 15 graus na quinta e 10 graus na sexta, aí meu sistema imunológico não aguentou. Mas estamos aqui porque nós temos um compromisso com os nossos ouvintes, então vocês vão perdoar minha voz fanhosa. E a gente vai trazer aqui o podcast para vocês. Ninguém vai ficar sem podcast, não. É claro. Vamos começar então com os follow-ups aqui em relação aos últimos episódios, né? O Eduardo Papa mandou 2 follow-ups. O primeiro sobre hábitos de sono, os métodos para adormecer mais rápido ou para evitar pesadelos no caso dele. Ele falou que toma leite adoçado à noite para não ter pesadelos e ainda comentou, vai saber por quê? Isso me ajuda, porque quando eu não tomo e tô em dias agitados, aí tenho altos pesadelos. Curioso, hein? É bem engraçado, né? Eu já ouvi falar que tomar uma bebida quente antes de deitar ajuda a chamar o sono, né? Pode ser um copo de leite, né? Como todo mundo fala aí, né? O clichê mais comum. Mas pode ser um chá quente também, um chocolate quente. Mas agora, para não ter pesadelos, é a primeira vez que eu ouço falar, Eduardo. O que funciona para ele está ótimo. Detalhe, né? Adoçado. Eu acho que o segredo está no adoçado. Verdade, né? Toma uma colher de açúcar e conta pra gente o que aconteceu. Agora, sobre a coleta de CPF da farmácia, e na verdade sobre como a privacidade do CPF já não existe mais, o Eduardo Papa falou também, né, que até a gente comentar sobre isso, o negócio das farmácias, etc., ele não tinha nada contra, mas depois de ouvir o episódio ele começou a ficar com uma pulga atrás da orelha. Todos nós. Aí no comecinho de outubro, chegou uma mensagem no WhatsApp dele de uma cobrança da Claro. Então o pessoal, ele falou, né, o pessoal tem meu CPF, tem acesso à conta telefônica, porque mandaram o valor que está para vencer, e ofereceram desconto ainda de 50% para o pagamento via Pix. Aí ele falou, cara, agora sim eu tô assustado, que o CPF ficou público, todo mundo já sabe, mas o pessoal ter acesso a valores da conta de telefone, para ele foi a gota. Não, as quadrilhas estão cada vez mais infiltradas nas empresas, nas companhias telefônicas. Ontem ainda eu estava vendo também os golpes por Pix, e que mandam você entrar em contato com o 0800 dos golpistas. Os golpistas têm 0800, Marcos. Olha que ponto chegam as coisas, né? Tem que ficar ligado, tem que ficar esperto. Eu sei que os nossos ouvintes aqui são safos, mas a gente tem que alertar a nossa família. Então avisem a família de vocês, principalmente pai, mãe, sogro, sogra, adolescente. O adolescente é um pouco mais ligado nessas coisas, mas são meio bobocas ainda por causa dos hormônios. Então tem que alertar todo mundo mesmo, ficar esperto. Nada que vem fácil, tem que desconfiar daquilo que vem fácil. Então, chegou no WhatsApp, você nunca fez requisição nenhuma, não sabe da onde, o porquê. Então, se envolve banco, empresa telefônica e WhatsApp, eu acho que é a tríade do terror. Tem que ficar esperto. Banco, companhia telefônica e WhatsApp. Então, fiquem espertos. É isso aí. Também sobre isso, o Silas Monteiro, ele mandou alguns feedbacks, a gente vai falar aqui ao longo do episódio, mas sobre isso ele falou que esteve numa farmácia que tem o CPF dele, aí comprou os remédios dele de uso contínuo, chegou no caixa, ofereceram desconto para suplantar pelo uso de um tal de Stix, que ele pensou ser da própria farmácia, é um desconto de R$90. Ele falou, aceitei na hora. Aí percebi que eu tinha sofrido um pequeno golpe quando vi que esse valor tinha saído do livelo dele. Né? Ele falou, como a farmácia está conectada ao meu plano de pontos? Pois, veja só. Tudo interligado, né, Silas? Ficar esperto, não adianta. Também, agora a gente falou de banco, companhia telefônica e WhatsApp. A gente viu aí programas de milhagem, o que aconteceu recentemente. Então tem que ficar de olho nesses programas de pontos também, porque são informações que circulam entre diversas empresas, né? Programa de pontuação. Então,
mais uma variável aí no combo do inferno pra gente ficar esperto. Eu dei uma caçada sobre isso, é uma coisa recente. A Livelo fez um acordo com a Styx, que é do Grupo Pão de Açúcar, para fazer mesmo essa integração e fazer as coisas girarem ali. Então o pessoal tem que ficar esperto. E tem isso, né? Você até, gosto aqui do programa, da política de privacidade desse plano aqui. O ele é inteirinha, tá beleza, concordo, vamos lá, pá. Daqui a 6 meses ela faz um acordo com outra empresa, o acordo você não tinha concordado previamente, né? E pronto, né? Os seus dados foram compartilhados com mais instituições mesmo assim, e aí vai fazendo isso, acontece o que aconteceu aqui com o Silas, né? Ele achou que estava ganhando de um lado, mas perdeu do outro, porque ele fez parte ali de um negócio que ele não tinha concordado em fazer, mas estava vendido na jogada, né? E o próprio atendente ali da farmácia, do comércio, às vezes nem sabe disso também, ele é orientado para seguir ali o script, então nem ele sabe direito o que ele está oferecendo, então ele só sabe o que tem que oferecer. Ninguém sabe direito o que está acontecendo nas entranhas dos sistemas de informação, aí, principalmente ligados a meios de pagamento. Agora, sobre a intersecção, né, entre medicina e tecnologia, que sempre é assunto aqui, na verdade, no podcast, o Rodrigo Ávila mandou para você, né, Bia, o DIO, ou DIO, Inteligência Odontológica, que usa IA para fazer o mapeamento de raio-x panorâmico. Quer explicar para a gente o que isso significa e como é que é usada? Basicamente do que a gente já falou, né, em diagnóstico, análise de imagens, tudo isso agora valendo para raio-x panorâmico, né, que é usado para uma série de diagnósticos das mais diversas áreas odontológicas. Então é muito legal porque adianta as coisas, né, adianta o diagnóstico. Eu acho fantástico como a IA na saúde está galgando passos mais avançados de uma forma muito rápida. Muito rápida. A área mais promissora, quando falarem para vocês de inteligência artificial, se for escolher uma única área em que os avanços realmente são palpáveis e estão fazendo uma diferença na vida de todo mundo, todo dia, é a área da saúde. Esse do raio-x panorâmico é esse que primeiro a pessoa faz e aí chega na pessoa que vai fazer a análise e ela coloca umas cruzinhas em vários pontos assim que ajudam a fazer um mapeamento? Depende de quem solicita e com qual objetivo, né? Pode ser para um tratamento ortodôntico, ortognático, implante, tem sempre uma finalidade, né? Então o exame já é feito pensando naquilo que o dentista solicitou, né? Mas Entendi. É ótimo para fazer planejamento de implantes, assim, por exemplo, né? Já dá a inteligência artificial até pode fazer um pré-planejamento já também. Muito legal isso. Sim, porque se você tem... Tudo bem que assim, cada pessoa é de um jeito, tem gente que não tem todos os dentes, tem gente que a formação da mandíbula, sei lá, é diferente, mas ainda assim, para esse tipo de aplicação é perfeito para IA, porque você vou simplificar bastante, né? Mas você treina em dezenas de centenas de milhares de raios-x já com esses pontos mapeados, etc., e ela vai aprendendo qual que é o framework que ela tem que trabalhar quando cair um raio-x na mão dela sem esses pontos, né? Então isso acelera, não é um diagnóstico, por exemplo, como, sei lá, detectar um câncer, né? Uma coisa, não é mecânica, mas você bate o olho, você já sabe onde tem que colocar os pontos para aí sim fazer o diagnóstico. Então a IA ser usada nessa etapa deve dar um adianto enorme, porque eu lembro de ter visto uma vez, eram, sei lá, 16, 18 pontos, uma coisa assim, e tinha que ficar caçando bonitinho ali, botou na mão da IA, ela faz isso rápido, Machine né? learning, aí sim, né? Exato, dá esse prosseguimento aí, então eu achei bem bacana. Eu vou deixar aqui na descrição para quem quiser dar uma espiadinha no site dessa empresa, porque achei legal. Muito bom. Agora, sobre a IA na vida acadêmica, que também foi assunto aqui na semana passada, na verdade, com a entrevista com o Elzo Brito, que se vocês escutaram, voltem e escutem, ficou bem bacana. O Silas Monteiro, que mandou agora um pouquinho o feedback sobre a farmácia, ele falou: agora que eu estou aposentado, as IAs me ajudam como um bolsista de iniciação científica. Olha que bacana. Ele falou que, por vezes, eles fazem ali um trabalho braçal de busca de uma informação, registro de relatos, fichamentos, resumos mais genéricos, né? Isso que o ChatGPT supre de forma suficiente. Ele falou que, claro, que um bolsista está em treinamento acadêmico e faz muito mais. Só que naquilo que é braçal, acabamos de falar, né? A IA ajuda bastante. Do mesmo modo, como foi dito no episódio, ele falou que não consegue imaginar alguém usando plenamente a ferramenta sem ter um certo domínio do assunto, né? Ele falou que no caso dele, veio como uma excelente mão na roda. Quem sabe começam a colocar bolsistas, estagiários para fazer coisas mais úteis.
Porque é verdade. Eu não tinha parado para pensar nisso, mas bolsista, estudante, o pessoal que está ali, as tarefas são mais repetitivas e mais básicas, não estão ali no centro do trabalho mesmo, né, das tomadas de decisões. Quem sabe com a IA automatizando essas tarefinhas satélites, digamos assim, o estudante não possa participar mais ativamente ali das decisões mais cruciais, né, que envolvem a pesquisa dele. É de se pensar, hein? Bem interessante isso. É o fim do meme também, né? De botar a culpa do estagiário, bota a culpa da IA. É a versão 2023 do mesmo problema. Eu tô usando muito o Gama para fazer apresentações. É tão bom, gente. Gama, com 2ms.app. Entrem lá. Ganha um tempo. E como eu falei, eu tô aproveitando melhor o tempo, estudando mais coisas, lendo mais artigos. E quando eu preciso montar a apresentação sobre um determinado assunto, o meu tempo fica mais dedicado a trabalhar nos dados mesmo, compreender conceitos, ver os gráficos, o que eu vou apresentar agora, fazer slide, montar PDF, essas coisas que dá para automatizar. É bom ter uma IA esperta que deixa tudo prontinho do jeito que você quer. Então esse Gama, você entra lá, pede um prompt, quero, por favor, uma apresentação para eu fazer do meu trabalho de escola, da faculdade, sobre assunto tal. Pá. E aí ela gera... Aí você pode adaptar, coloca o que você quiser, né? Você pode, inclusive... Eu não gosto de fazer a apresentação inteira, mas eu gosto de dar tópicos das minhas apresentações por causa da seleção de imagem. Às vezes você quer colocar uma ilustração bonita, alguma coisa legal, assim, não quer ficar procurando na internet, procurar temas, essas coisas. Não, ele já traz pronto para você. Aí o texto eu adapto com o que eu quero falar. Legal. Então fica perfeito. Aí você exporta para o PowerPoint, faz o que você quiser com a apresentação, né? Eu costumo exportar e salvar aqui no... que eu trabalho com o Office, né? Eu deixo salvo aqui para mim na minha nuvem da Microsoft. Então, fica a dica aí, Gama, 2ms.app, e eu vou falar mais... Posso falar mais de apresentações nos próximos episódios, esmiuçar. Eu acho que muita gente aqui usa isso no dia a dia, né? Então a gente pode falar bastante sobre isso, porque é o meu feijão com arroz no dia a dia, que é artigo científico e apresentação. Então acho que eu tenho bastante coisa para compartilhar. Sem dúvida. Esse Gama é uma excelente dica, porque uma parte interessante dele é a interação assim. Ele gerou lá... A apresentação que eles colocam no site assim... Gera para mim uma apresentação sobre colonizar Marte. Ele gera com a imagem, a capa, as fontes, o conteúdo. E o legal é que se você não... E as imagens já vêm, elas são geradas, me parece, por IA também. Você pode pedir alternativas, ele gera imagens novas. Uma coisa que eu acho super bacana é o seguinte, né? Tá lá no slide 18, é uma lista. Ele fala assim, putz, seleciona a lista e fala, pega isso, converte numa tabela para mim, por favor. Ele, beleza, vai lá e cospe bonitinho a tabela no lugar do conteúdo. Uma coisa que eu não vi ainda ser muito usada, me diz, você que está usando, é o seguinte, você parte de um prompt simples, quero fazer uma apresentação sobre o uso de inteligência artificial para fazer diagnóstico de raio-x panorâmicos, né? Vamos misturar os temas aqui. Beleza, ele gera. Por outro lado, você provavelmente também tem materiais seus que você quer incorporar na apresentação. Existe um jeito de fazer isso passar pela IA? Por exemplo, manda a imagem. Tá, legal. Joga essa apresentação e ele inclui. Ou então você coloca manualmente, depois se você já tem uma tabela pronta, uma imagem que esteja prontinha mesmo, adiciona como uma imagem normal, né? Mas você pode fornecer, eu gosto de pegar direto nos sites, não a imagem pronta, né? Eu mostro ali uma pra ele, eu gostei disso aqui, tal, use isso aqui na minha apresentação, aí ele coloca. Então ajuda pra caramba, né? E uma coisa que eu gosto muito, acho que eu falei isso aqui em episódios anteriores, que eu tô estudando bastante diabetes, né? Do aspecto epidemiológico, tô cruzando dados aqui orçamentários do SUS também, quanto que se gasta com essa doença. E é muito legal achar tudo isso e pedir pra ele cruzar as informações e montar os gráficos pra você. Você acaba criando um conteúdo que não tem em lugar nenhum, né? O pessoal pensa que inteligência artificial é copiar e colar da internet, nada disso. Você cria coisas inéditas, desde que você saiba fazer os prompts direitinho e que você tenha pleno domínio dos dados do assunto que você está trabalhando. Você pode criar coisas fabulosas.
Sim, sim, sim. E uma última dica sobre o Gamma que é interessante é o seguinte, além de fazer apresentações, essa coisa toda com acabamento bacana, com suporte a GIF, suporte a vídeo, né, e etc., ele também dá suporte a você exportar a apresentação e deixar isso já no servidor deles e mandar como se fosse um site, com acesso a métricas também do pessoal de interação, etc. Uhum. Então, quase de brinde, é um gerador de site, também por meio de prompt de IA, né? Uhum. Nossa, a gente já soltou um spoilerzão aqui, mas fica aí pro futuro. A dica de pauta. Beleza, agora a gente vai seguir aqui com os follow-ups, com uma pergunta, na verdade, que veio lá do ADT, é um follow sideways aqui, que o Rambo deu a dica e falou, putz, a Bia vai ser a pessoa certa para resolver e responder essa dúvida, mas antes de falar sobre isso, eu vou agradecer a Firmou Consultoria, que está mais uma vez patrocinando o Área de Trabalho e segue resolvendo a vida de você que quer se livrar dos perrengues aí, que é cuidar da vida, PJ, do CNPJ e etc. Ela oferece serviços de contabilidade consultiva e gestão financeira também e é especializada em startups, empreendedores, profissionais liberais, pequenas empresas, médias empresas também. Então, para você que está pensando em abrir a sua empresa ou desenrolar alguma pendência aí da vida PJ, do CNPJ, a Firmou resolve. Ela vai além de oferecer serviços de contabilidade do dia a dia e atua como uma mentora financeira para você e para sua empresa. E a gente aqui da Gigahertz sabe muito bem, conhece muito bem isso, porque foi graças ao serviço de paralegal da Firmou que a gente lançou a rede e segue com ela no ar hoje sem nenhum empecilho, nenhum problema, nenhum atraso, nenhum perrengue aí da parte da contabilidade, parte burocrática, da abertura, manutenção também da empresa, o que é inédito aqui para mim, né? A Firmou conhece as melhores estratégias para você poder abrir e manter também a sua empresa sempre de olho na economia de custos, em tributos, certinho para cada categoria e tudo mais, e ela sabe fazer a legalização de empresas do jeito certinho também para você ganhar tempo e, claro, isso é muito mais produtividade para você também, né? Então não tem nada melhor do que deixar esse tipo de coisa na mão de quem sabe o que está fazendo, e aí com isso você passa a focar o seu tempo e a sua atenção no que importa, de verdade que é o seu trabalho e não a burocracia para você poder fazer o seu trabalho. Então para conhecer melhor os serviços da Firmou e se livrar desse perrengue aí, que é essa parte burocrática, financeira também da legalização ou manutenção fiscal da sua empresa, faz o seguinte, procura por @Firmou Consultoria no Facebook ou no Instagram e claro, tem link na descrição do episódio também. A Firmou está pronta para ajudar todo mundo que escuta aqui o podcast, independente da sua necessidade, e a gente tem certeza que ela vai resolver para você, assim como faz todo dia aqui para a gente na Gigahertz. Mais uma vez, @Firmou Consultoria no Facebook ou no Instagram. Muito obrigado a Firmou pelo patrocínio de mais esse episódio aqui do Área de Trabalho e por literalmente todo o apoio a Gigahertz. Literalmente ajudar a Gigahertz. E aproveitem essa oportunidade, coloque as suas empresas nos eixos. Vocês, ouvintes, têm que aproveitar essa oportunidade para otimizar. A gente fala tanto em otimizar serviços e fazer tudo online. É sempre muito mais fácil, muito mais rápido. Obrigada ao pessoal da Firmou Consultoria. Muito obrigado. E vamos lá, essa pergunta veio no ADT para o Rambo e ele falou, sabe quem vai responder isso? Bacana? A Bia. Ela veio do Juan, que falou que é médico e gostaria de começar a aprender uma linguagem de programação para que sirva para a profissão dele. Então, um médico quer aprender a programar. Qual linguagem, por onde ele começa, qual que a gente recomenda aí em particular para ele tirar isso do papel? A linguagem da área da saúde, da biológicas, é Python, Juan. Fácil, então. Você pode começar ali pelo básico, tá? Depois usar as bibliotecas específicas, né? BioPython. Depende um pouco da sua área, né? O que você quer explorar, quais motivos, né, de você usar uma linguagem de programação, ou se é só por hobby mesmo aprender alguma coisa que você possa aplicar na sua profissão depois, é Python, sem dúvida. Se você trabalha com estatística, bioestatística, epidemiologia, aí iria um pouquinho também pro R, é um pouco mais complexo, mas vira o melhor amigo do seu Excel depois. Então, eu acho que são essas duas, principalmente o Python, né? O Python é a mais importante de todas. Uma coisa que eu tenho visto muito, na verdade, assim, muitos projetos que são de inteligência artificial também têm envolvido bastante Python, né? Muita gente fala sobre o LangChain, não só de Python, mas também para JavaScript, TypeScript também, né? Então,
Python tem sido uma figurinha carimbada aí nas conversas que eu tenho sobre IA, sempre é assunto no Hipster Fora de Controle que a gente faz com a Lura, que é específico sobre isso também. E é interessante porque não é exatamente uma linguagem nova, mas esse boom das IAs deu não uma sobrevida, que ele não estava morrendo, mas deu um gás a mais aí no interesse pelo Python, e a impressão que a gente tinha era que era justamente essa dica que você ia dar mesmo. E a gente está falando de machine learning, né, que se usa muito em saúde. É comum que você pegue, às vezes, soluções integradas, né, algumas já prontas, uma ali está em C++, aí pega a outra está em Python. Então, é normal você integrar várias soluções para criar uma solução nova. Mas, sem dúvida, o Python é a linguagem de entrada aí para várias áreas, e na área da saúde ele não é diferente. É isso aí. Bom, vou deixar na descrição alguns links aí para não só o Juan, mas todo mundo que tiver ficado interessado ou interessada nisso vai ter um prato cheio aí para começar. E digam pra gente se foi útil, como é que tá sendo essa adoção, né? A gente quer... É legal fazer esse acompanhamento aí, porque daqui a pouco o Juan aparece aqui com um projeto que ele fez com a ajuda de inteligência artificial com Python e vai dar maior orgulho de falar sobre isso aqui. Né? Sem nenhuma pressão, Juan. Agora a gente falou sobre audiolivros, a gente vai falar um pouquinho mais sobre livros, na verdade, aqui no episódio, e o Samed Spencer mandou lá no grupo Produtividade Móvel a dica do aplicativo Podcast Addict, que além de suporte a podcasts, também deixa você até encontrar livros que são livros aí de copyright, ou então adicionar também manualmente os seus próprios arquivos para escutar e não para ler aí os livros. Pronto, você já tem um player aí prontinho para ouvir os seus audiolivros. Eu gostei muito dessa dica dele. Obrigada ao Samed, o pessoal do Produtividade Móvel, que está sempre passando dicas muito legais lá. E se vocês quiserem participar dos grupos do Telegram também, mandem uma mensagem para mim no @biacunze, que eu mando os links dos grupos para vocês, tá? É isso aí. Eu só não tenho certeza se o Podcast Addict, eu acho que ele é exclusivo para Android, tá? Tem esse asterisco aí. Uhum. Acabei de confirmar aqui no site. Tem na Play Store só. Mas é interessante, né? A gente tá vendo um pouquinho dessa, não consolidação, mas sei lá, o Google vai acabar com o aplicativo de podcasts e integrar isso pro YouTube Music, que faz um certo sentido. Vamos ver como é que vai ser a adoção disso na prática, ferramentas, etc. O Podcast Addict não é de hoje, mas tem suporte também a audiolivros. Você vê que são mercados meio irmãos ali, né? Que especialmente acho que audiolivros e podcast tem mais a ver até do que música e podcast, né? Apesar do Spotify falar que não. Mas ainda assim, é curioso ver isso tudo meio junto, né? Até porque é um mercado um pouco parecido também, né? De audiolivros, podcasts. O perfil mercadológico é muito mais próximo do que com de músicas, que daí talvez entraria mais como filmes e etc, mais como entretenimento, né? Audiolivro também é entretenimento, mas é mais informação. Então, legal ter esses combos, e o Google aí mata um, cria outro. Vamos ver o que vai acontecer aí. A gente tá acompanhando, mas o Google é pródigo em matar soluções e depois criar mais 10 em cima. A gente tem pouca confiança, né, em depender do Google. Assim, coisas bem estabelecidas, Google Docs, eles, sei lá, né, eu acho que eles não vão acabar com o Google Docs pra lançar um Google Texts, que vai ser um mensageiro de celular também, sei lá, eles inventam umas modas assim. Mas esses mais estabelecidos, Gmail, eles não devem acabar com o Gmail num futuro tão próximo, né, mas esses produtos que daria para ele otimizar, ou coisas não de nicho exatamente, mas coisas menores que ele pode ou agrupar ou tentar achar um outro jeito de monetizar, aí não dá para depender mesmo. E eu vou deixar aqui na descrição, que eu acho sempre engraçado um site que é tipo o cemitério de produtos do Google, uma lista gigantesca de tudo que eles lançaram, que eles mataram, que juntaram, separaram. É o Google sendo o Google, né? Agora também sobre audiolivros, o Silas Monteiro falou o seguinte, que ele faz tratamento de TDAH há quase 10 anos, toma uma medicação diária, tá aí a história da farmácia, né, juntando uma coisa com a outra, que ajuda muito no dia a dia, e mesmo assim ele criou uma estratégia para compensar a falta de atenção. Uma delas é usar leitores de texto ao mesmo tempo que ele acompanha visualmente, e sempre quando lê alguma dissertação ou tese, ele faz o seguinte: a primeira leitura do arquivo é junto do aplicativo VoiceStream, que eu vou deixar aqui na descrição do episódio, e aí a segunda leitura ele faz acompanhando o texto no computador, onde faz anotações, né, para o parecer. E nesse sentido, os audiolivros são excelentes,
e ele é assinante da Audible há um bom tempo, e assim como o pessoal que tem mandado feedback, ficou bem feliz, né, que agora dá para usar a conta brasileira. Ele falou que a mais nova conquista dele é conseguir passar do primeiro capítulo do Crônicas de Gelo e Fogo, que ele tá adorando. Maravilha! Olha só, gente, como a tecnologia ajuda as pessoas das formas mais inesperadas, né? Aí, Silas, eu acho que tem muita gente aqui que nos ouve, que tá nas redes sociais acompanhando a gente também, falando de dicas de produtividade. Legal a gente encontrar soluções para algumas de nossas limitações, algumas de nossas situações, alguns de nossos problemas também que a gente tem no dia a dia para lidar com as informações, já que cada um lida de um lida de um jeito melhor fazendo tal coisa, outro fazendo uma coisa completamente diferente. E tá aí, muitos dos nossos ouvintes aí devem ter TDAH, filhos, familiares. Tá aí uma solução excelente que eu adorei saber, e eu espero que você leia muitos e muitos livros, tá bom, Silas? Que seja um novo passo aí na sua vida e que te torne mais produtivo. Uhum. Eu dei uma espiadinha no site do VoiceStream, ele agora é o contrário, ele tem pro iOS e pra macOS também. Ah, legal. E dá suporte aí a e-mail, documento, óbvio, né, PDF, artigos e etc. Eu vou deixar aqui na descrição porque ele parece bem poderoso, tem suporte específico para, sei lá, coisas para escolas, né, para quem quiser, por exemplo, ele facilita a implementação para escolas, o projeto. Tudo bem que Estados Unidos não dá para saber se funciona para o Brasil, mas quem quiser conversar com eles e implementar um projeto, fala com a gente também, que vai ser um prazer saber que isso aconteceu, talvez em parte aqui, 1%, por conta do área de trabalho. Agora, uma dica que eu quero dar para vocês é o seguinte: a gente recentemente, eu e o Rambo, recebemos o podcast Secreto que não é secreto, que a gente brinca, que é o lado B, a Tatiana Perecin, que ela é psicóloga, é autista e especializada justamente em TEA e TDAH também. E a gente conversou por mais de 1 hora, deu quase 1h30 de conversa com ela, para entender primeiro, né, até onde a gente sabe hoje em dia o que é, como é que funciona, quebrar alguns mitos, como por exemplo, a pessoa autista é melhor com matemática. Não é exatamente assim, varia, né? Seres humanos sempre varia, né? Então foi uma conversa, eu tirei várias dúvidas que eu tinha, o Rambo também, o Rambo já tinha comentado sobre isso, mas ele próprio também tem TDAH, então ajudou bastante ele a entender a si próprio e, enfim, né, ver como, não só ele, mas todo mundo que está estudando, tirar mais proveito disso. Então eu vou deixar aqui na descrição, recomendo que vocês escutem, que dá um orgulho danado aqui da gente ter publicado esse episódio na semana passada. Ótimo, ótimo. E eu vou ouvir também, esse assunto me interessa muito. E Silas, conta pra gente aí sobre essa segunda leitura que você disse que faz acompanhando o texto no computador. Onde que você está anotando? Eu acho que anotar enquanto você está lendo também é uma maneira excelente de você manter o foco, mas gostaria de saber melhor como que você está fazendo isso e está ajudando você a se manter focado. Conta pra gente, manda um refeedback aqui pra nós, dando detalhes, tá bom? Boa. E também sobre anotações, uma coisa rápida aqui. Hoje, terça-feira que a gente está gravando, então eu estou fazendo o comentário mais datado do mundo, que na publicação já aconteceu. Mas hoje, terça-feira, a Apple tá para lançar algo no mundo dos iPads que tem rumores desencontrados. Algumas pessoas falam que é iPad novo, outras falam que é uma caneta nova com suporte a pontas diferentes para quem quiser ou desenhar ou escrever, que aí sim é interessante, eu quero saber a sua opinião. Tem o pessoal que fala, não, vai ser só briefing para lançar o aplicativo de diário, que ela tinha falado que vai lançar, agora vai chegar. Ninguém sabe exatamente, mas pintou essa história aí sobre um possível Apple Pencil com pontas intercambiáveis para quem desenha, para quem escreve, para quem faz rabiscos, sei lá. Então achei curioso isso aí. Você já usou esse tipo de caneta com pontas diferentes para tarefas diferentes? Já usei de tudo. Suspeitei. Já usei até canetas Bluetooth, né? Que eu não gostei muito da experiência, porque, depende muito de manter a conexão estável ali, né? Eu não acho legal. Mas eu gosto muito da solução da Samsung. E eles têm as pontinhas que você pode trocar. Tem branquinha, cinza e preta. A cor varia conforme a aderência à tela. Então, se você gosta de uma sensação mais agarradinha no papel, aquelas canetas que ficam mais agarradinhas no papel, então você usa uma determinada ponta. Se você gosta de caneta que desliza mais, eu acho que depende muito da situação. Quando você quer escrever rápido, você quer uma caneta que deslize mais. E eu no dia a dia uso canetas diferentes com propósitos diferentes, né? Então uso uma boa esferográfica, uma caneta em gel. Então você emula isso na caneta digital
para escorregar bem e você conseguir acompanhar o raciocínio do palestrante ou do professor e anotar tudo. Ao passo que quando eu estou estudando com mais calma, com mais afinco ali, prestando mais atenção, eu estou usando as tinteiros porque as tinteiros me obrigam a escrever mais devagar e eu, como eu tenho o pensamento acelerado, né, eu tô botando um freio ali no pensamento porque eu quero ficar mais unitarefa e não tão multitarefa. Então você usa uma pontinha ali que é mais agarradinha no vidro ali na tela do tablet. Então isso é bacana. Não sei se tem outras soluções que permitam isso no mercado hoje, mas se a Apple adicionar isso, seria excelente. Excelente mesmo. Agora, será que vai mesmo? Porque eu acho que esse é o tipo de coisa que já teria vazado. Você não acha, não, Marcos? São aquelas coisas assim. Alguém aparece no Twitter falando, um dia vai ter. Aí você fala, tá, foi muito preciso, muito obrigado, ajudou bastante, contribuiu, né? Aí aparece outro de outro lugar. Aí vem um rumor desse aí que, vai ter alguma coisa hoje. Então, sempre tem essas especulações assim. Do lado do Apple Pencil, né, existem, por exemplo, coisas desde a primeira versão. Ela foi evoluindo, né? Mas o pessoal que faz uso mais avançado dessas canetas, até para aquela Wacom, que era aquela mesa digitalizadora, quando isso ainda chamava tablet, né, não era o sinônimo de iPad, basicamente, as canetas com sensibilidade à inclinação, à pressão, com a borracha da outra ponta, né, que é uma coisa que até hoje o Apple Pencil não tem. Então essas coisinhas assim de passo em passo vai evoluindo. Para textura, eu sei que existem, por exemplo, películas tipo aquela Paper-like, né, e algumas outras também. Que come a ponta da Apple Pencil, né? Sim, aí que tá, né? Porque é uma lixa. Você vai passando o negócio na lixa, vai lixando, né? Existem também, eu já vi pontas da caneta do Apple Pencil que você troca ali de terceiros, não é do suporte nativo da Apple, mas que a própria ponta é feita para ter um pouco mais ali de resistência, mas tá passando no liso, né? É diferente, não é mesmo aquela textura de papel. Então, aos pouquinhos, todo mundo foi tentando achar um jeito ou outro de dar suporte a isso. Não tem nada rumor sobre isso, de textura mesmo, nesses lançamentos que talvez aconteçam, talvez não, de iPad, mas esse lance das pontas é uma história que já vem aí de alguns meses, eu acho, e já não parece mais impossível que isso pinte, talvez só não, entre a gravação e o lançamento do episódio. Nossos ouvintes do futuro já sabem, devem estar rindo nesse momento, e eles já sabem se a gente vai comentar isso semana que vem ou não. Aliás, não tem nada mais engraçado do que escutar podcasts que repercutem rumores depois, né? O podcast pré-evento depois do evento, um ano depois, fala, nossa, legal. Nós gostamos de ficar nesse mundinho dos rumores, né? Vamos falar a verdade, a gente sente um prazer, né, de discutir coisas que podem vir ainda. A alegria do nerd é realmente ficar discutindo rumores. Mas é uma coisa que isso eu percebi desde o começo, quando eu estava lá no blog do iPhone ainda, que a gente fazia, os textos, eu fazia o podcast, que era o Café BDI também, que era sobre notícias. Desde lá eu percebi que rumor o pessoal consome do mesmo jeito de, sei lá, dica de aplicativo. É o entretenimento, não é pela informação. É pelo exercício criativo, tecnológico de falar sobre talvez um negócio que venha ou não. Não tem uma cobrança mesmo por ser uma coisa precisa. O pessoal consome, sei lá, é McDonald's, não é comida que você fez em casa ou comida gourmet, né? São categorias diferentes, eu acho. Exatamente. Bom, pra gente seguir aqui, esse é um assunto que eu achei bem interessante, um produto que eu não sabia que existia, que a Bia mandou a dica, eu fiquei alucinado por ele. A gente vai falar sobre ele, mas antes disso, eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a Sotes Telecom, que também está patrocinando aqui, está de volta patrocinando o Área de Trabalho. A Sotes Telecom é uma operadora de voz e dados que oferece soluções de telefonia para empresas e ela tem um serviço de PABX na nuvem, que é a solução perfeita para a sua empresa ter mobilidade e facilidade para a instalação de ramais e de linhas telefônicas. Com o PABX em nuvem da Sotes Telecom, você implementa ramais da sua empresa totalmente pela internet, sem precisar de quebradeira, fiação, complicação, e ela tem também uma série de ferramentas para você poder fazer o gerenciamento, acompanhamento aí das métricas da ligação da equipe, relatório online, tudo do jeito bem fácil para você acompanhar o que está acontecendo. Além disso, com o PABX em nuvem da Sotes Telecom, você tem custo zero na comunicação entre a matriz e as filiais
Então, além de ter facilidade para administrar os a mais e ter acesso às métricas, também às ligações da equipe, você economiza ainda por cima com a comunicação interna. Uma outra coisa bacana é que nas regiões de São Bernardo e São Paulo, a Sotes Telecom oferece um link dedicado em fibra óptica para empresas. Então, para você que está buscando aí qualidade de serviço, flexibilidade e baixos investimentos em serviços de voz, entre em contato com a Sotes Telecom que eles vão te ajudar. Acesse o site deles que é sotes.com.br, sothis.com.br, tem link aqui na descrição, ou então busca por @SotesTelecom lá no Facebook ou no Instagram, comenta que você é um ouvinte aqui ou uma ouvinte do Área de Trabalho e pronto, dá o primeiro passo para resolver de vez a telefonia IP e a comunicação da sua empresa. Muito obrigado à Sotes Telecom pelo patrocínio de mais esse episódio aqui do podcast e pelo apoio a toda Gigahertz. Obrigado ao pessoal da Sotes Telecom por tornar os nossos ouvintes mais produtivos e mais antenados e mais eficientes também no trabalho, deixando suas empresas mais inteligentes. Muito obrigado e vamos lá, Bia, você mandou e eu fiquei louco pelo Onyx Boox Palma. Boox tem sido uma figurinha carimbada aqui do podcast e voltou nessa semana com um produto super bacana, né? Uma coisa puxa a outra, né? Porque a gente falou do outro, né? Do e-reader colorido e acabou aparecendo, fui ver o portfólio da empresa e eu tomei conhecimento desse dispositivo que eu vou confessar para vocês, nas minhas fantasias de nerd mais malucas, eu já tinha imaginado uma coisa assim. Só que eu pensei, nunca vai ser lançado. Ninguém tem interesse nisso. Né? Eu estava enganada, né? Eu na minha arrogância aqui, achando que só eu ia querer um produto desses. Mas eu imagina um smartphone super focado para você que tem problemas com redes sociais, que o smartphone, uma desgraça na sua vida, te dispersa, te notifica. Imagina um smartphone produtivo mesmo, para fazer aquilo que importa, com uma tela e-ink, sem rede social, mas ao mesmo tempo com uma conectividade. Não é um telefone, coloca um Wi-Fizinho nele ali, tá bom. Só que anos atrás eu imaginava isso num iPod Touch, por exemplo. Só que não tem a tela, né, que é o grande diferencial. Mas lá na época jurássica do mobile, quando o meu primeiro iPhone foi o iPhone 3G, mas antes dele, como eu tinha um Windows Mobile, e eu não queria perder todos os meus aplicativos, era um sistema que estava muito ajustado na minha vida, mas ao mesmo tempo eu queria conhecer o sisteminha da Apple, eu comecei a usar um iPod paralelamente. Então eu tinha o meu smartphone, o Windows Phone e o iPod. E era interessante que eu conseguia separar bem as Bias do dia a dia, assim, a Bia que queria se divertir, a Bia que queria trabalhar. Então a diversão estava ali no iPod, tinha música, tinha filme, rede social, muitas coisas de diversão, assim, ao passo que o meu smartphone do dia a dia mesmo, né, o Windows Mobile ali, com todos os meus aplicativos de trabalho, gerenciamento de pacientes, Office, tudo estava nesse outro dispositivo. Então eu conseguia separar os diferentes aspectos da minha vida. Mas faltava um e-reader, né, Marcos? Você quer ler, quem ama ler e gosta da tela e-ink, faltava uma solução. Então tá aí o Onyx Boox Palma. Imagina que ele é um smartphone rodando Android, só que rodando Android com as suas devidas adaptações, claro, né? Com uma tela e-ink. Eu vi os vídeos desse dispositivo, né? A primeira coisa que você pensa, nossa, deve ser lento para você rolar a tela, abrir um aplicativo, pular para o outro, abrir configurações. Não, gente, ele é muito ágil e um problema que esse tipo de tela costuma ter, que é deixar os pixels fantasmas ali enquanto você pula de telas ou de páginas, para quem tem o Kindle, né? Não acontece isso. E eu fiquei realmente impressionada com a qualidade desse produto e a forma como ele faz as coisas. Então, quer passar as configurações dele? Vai contando pra gente aqui enquanto eu vou revendo a lista de tudo que ele tem.
Ele tem a tela de 6,13 polegadas, então é um tamanho de um telefone médio para grande hoje em dia, né? Mas ele é leve, ele é mais leve do que um Kindle, mais leve do que um iPhone, do que um telefone, na verdade. São, quanto que eu coloquei aqui? São 169 gramas. Tem USB-C, tem microfone, tem alto-falante, cartão, SD. Olha, cartão, gente. Importante. Então, né? Pois é. Ele tem 128 GB de espaço e tem também um cartão SD para você aumentar ainda mais a capacidade, colocar mais livro, né? Sei lá. 6 GB de RAM. Ele, que nem as outras coisas ali dessa Boox, eles dão algumas especificações imprecisas. Tipo, temos um processador quad-core. Qual é? Ninguém sabe, né? Que nem temos o processador da Qualcomm. Qual é? Ninguém sabe. Mas ainda assim, é bacana que tem, né? E é bom. Você vê dos vídeos, né, dos hands-on, sim. É um bom processador. É da Qualcomm esse também, né? Aí uma GPU BSR, que eu confesso que eu não estou familiarizado com o que isso significa, mas certamente para alguém isso quer dizer alguma coisa. Tem Wi-Fi, tem Bluetooth 5.0 também, né? A câmera de trás é de 16 megapixels, tem LED. Pela tela ser preto e branco, a hora que você vai tirar uma foto, fica preto e branco o que você está vendo, mas a foto fica colorida, né? Então aí tem isso também, só para perguntar, né? Mas a pessoa vai se perguntar, para que eu quero uma câmera preto e branco? Ué, para escanear documentos? Olha que perfeição. Pois é, né? É o Android 11, como você falou, tem as adaptações, mas é o Android 11, dá assim, suporte a tudo quanto é formato, PDF, CBR, que eu não conheço também, EPUB, o AZW3, né, que é o EPUB proprietário da Amazon lá, que a gente comentou esses dias, MOB, Text, né, TXT, Doc, enfim, bando de formato. Para imagem também, né, JPEG, BMP, TIFF, PNG, Wave MP3 também. Para PDF é uma coisa que a gente pode falar já, mas pelo menos no review que a Bia mandou para mim, que eu vou deixar aqui na descrição, a pessoa falou, não é muito para PDF isso aqui, porque ele vai abrir o PDF do tamanho do PDF na tela, então ele fica pequeno ali no formato mais quadrado versus a tela ser wide, tall screen, né? E aí para dar zoom no PDF é uma coisa que vem desligada por padrão, você tem que ir no ajuste ligar, etc. Específico para PDF não é bacana. Mas ele tem uma coisa que eu achei ótima, que é um botão lateral configurável com 3 tipos de configuração. Você aperta uma vez, você pode fazer tipo, sei lá, liga a lanterna ou abre o aplicativo de audiolivros. Se você apertar 2 vezes o botão, você coloca um outro comando. E se você apertar e segurar, tem um terceiro comando. Então ele é customizável de 3 jeitos diferentes para você ter acesso a funcionalidades ou do sistema, ou aplicativos, ou sei lá, passar a página não, que os botões de volume também fazem isso, que eu achei bem bacana. Mas ainda assim é uma customização interessante aí, que, sei lá, né, tem todo esse assunto recentemente agora com o iPhone novo que tem o Action Button, o Books Palma, o e-book Reader tem basicamente ali a mesma coisa. E tem isso, né, de você apertar, se você está lendo um livro, se você apertar volume para cima ou para baixo, ele passa a página para trás ou para frente, e você pode até fazer um movimento de pinça invertida para, se você fosse dar zoom no texto, ele aumenta o tamanho do texto, né? Que é uma adaptação de acessibilidade bem rápida e interessante que eu achei. E a gente se pergunta, né? Para quem seria esse tipo de produto? Bom, nós falamos de TDAH hoje, aqui no episódio. Pessoas que têm problemas em manter o foco, pessoas que têm muita notificação, mas ao mesmo tempo precisa ter ali no bolso um dispositivo para poder fazer seu trabalho remotamente, né? Então, se você quer ter um dispositivo de comunicação separado de um dispositivo de produtividade, mas podendo levar os dois no seu bolso, é uma excelente forma de mudar um pouco a sua rotina. Tempos atrás eu vi um youtuber, estou tentando lembrar o nome dele, que é James alguma coisa. Um desses youtubers de estudos e memorização. Então ele fazia muitos vídeos de Study With Me, né? E ele é uma pessoa extremamente focada, e um dia ele fez um vídeo falando do setup dele, não o setup dele de estudos ali no quarto dele, no escritório dele, mas o setup mobile dele. E para surpresa de muita gente, o que ele levava com ele era um e-reader, que não era um Kindle, era um outro que eu não me lembro agora, mas um mais versátil, não tão preso ao ecossistema da Amazon, e um dumb phone.
né? E ele falou justamente sobre isso. Ele precisa ler, ele precisa estudar. Ele é estudante de ciência da computação, se eu não me engano. E o e-reader supria todas as necessidades de produtividade dele. E quando ele precisava se comunicar, ele tinha no formato clamshell ainda, né, um dumbphone daqueles bem antiguinhos, assim, de concha. É bom lembrar que nos Estados Unidos, SMS para a maioria dos norte-americanos já é suficiente para tudo, né? Você não precisa instalar um WhatsApp da vida. Então ele tinha um dumbphone ali, só que fazia ligação e mandava mensagem. Mais nada. E que ele podia desligar e ligar a hora que ele bem entendesse, quando ele precisasse. Então, eu fiquei pensando nisso por muito tempo, né? Olha só que interessante, né? Se você quer realmente, você vai ter o esforço de pegar o celular, abrir, ligar, iniciar para poder mandar uma mensagem, é porque realmente você precisa se comunicar, entrar em contato com alguém, como a gente fazia antigamente, né? A gente não consegue se lembrar mais como é que a gente vivia antes do celular, mas a gente vivia bem antes do celular, né? Então, esse tipo de necessidade para quem precisa realmente parar de procrastinar, precisa ser mais produtivo, que está empenhado em alguma coisa que demanda mais tempo, demanda mais concentração. Eu, por exemplo, agora estou numa jornada de estudos bem insana, que é difícil conciliar com o trabalho. Estou trabalhando bem menos para poder estudar, focar nos estudos. E eu sei o quanto isso é difícil, eu sei o quanto é difícil manter a concentração. E a tentação não é nem tanto as redes sociais, mas é mais o WhatsApp mesmo, porque é o que está todo mundo usando e te procurando ali o tempo todo e mandando demandas e pedindo coisas, e você também às vezes está esperando coisas que outras pessoas precisam te passar. Então gera uma ansiedade, gera uma expectativa o tempo todo aquilo. E quando eu consigo desligar o meu smartphone, deixar num canto e ficar no meu tablet só, estudando, trabalhando, é interessante porque eu checava o WhatsApp 3, 4 vezes por dia, né? As pessoas mais importantes sabiam que eu estava nessa. Isso foi na época do vestibular, principalmente, né? Quem importava na minha vida sabia que eu estava nessa rotina, então não tinha cobrança para cima de mim, todo mundo entendia, né? E foi a época que eu sentia mais alívio, assim, longe daquele estresse das redes sociais. Foi por isso que eu larguei Instagram, eu tô só no Twitter, e o Twitter é só para trabalho mesmo. Eu tenho um uso bem comedido hoje de rede social, então parece que me educou. Esse hábito me educou muito com relação às redes sociais. E eu acredito que o Onyx Books Palma pode ser um dispositivo que vai educar esse pessoal que é meio louco por rede social, que quer largar um pouco, que quer desestressar um pouco. A gente está vivendo uma era em que todo mundo está super ansioso. Até li um estudo sobre isso, que o Brasil é o país mais ansioso do mundo, gente. E muito... não é coincidência que é o país que mais usa rede social também. Então, com certeza tem uma conexão entre uma coisa e outra. E se você não quer perder o bonde aí da produtividade, do trabalho, dos estudos, de repente ter um dispositivo dedicado a isso pode ser uma solução. E o meu dilema agora, Marcos, qual que é? Ou eu pego o e-reader, ou eu pego esse smart book, digamos assim. Eu quero os dois. Porque são dispositivos para fins diferentes, né? Então eu queria um colorido, com tela grande para poder estudar, e um pequenininho para poder levar por aí. São meus dois gadgets do momento que estão na minha wishlist. Uma pergunta que eu vou te fazer. O James é o James Schultz, que é o youtuber lá? Ele tem um cabelão revoltado, assim. Ele é uma fofura. Ele é uma fofura. Sigam o canal dele, ele é muito bom. Eu vendo a lista de vídeos dele, ele tem essas sessões de estude comigo, que são vídeos de 12 horas, que ele aplica o método Pomodoro, ele bota um timer ali, então a cada 50 minutos ele estuda, 10 de pausa, e são os streams, tem um de 1 hora, tem um de 7 horas, tem de 12 horas, com barulho de chuva, sem barulho, com música. Interessante. Exatamente. O conceito do canal dele. E eu vou confessar pra vocês que não foram poucas vezes que eu botei um vídeo de 10 horas desses dele e fiquei trabalhando e estudando junto, viu? Comigo funciona, né? E eu não tenho uma tendência a perder o foco, eu tenho uma tendência a hiperfoco.
né? Uhum. Então, eu embarco fácil nessas coisas, né? O que me oprime em rede social não é a vontade de usar, mas é a quantidade de pessoas que às vezes dependem de você e disso você não consegue fugir. Muita gente precisa de mim mesmo no dia a dia, só que eu preciso racionalizar isso, organizar isso de uma forma que eu não tenha tantas interrupções. Eu acho que muita gente passa por isso também, né? Nossos ouvintes aqui que têm família, que têm ao mesmo tempo as demandas de trabalho e que fazem outras coisas e que querem conciliar tudo. Tá aí uma excelente opção, e quem estuda aí, o James é uma inspiração. Ele é nota 10. Se acharem o vídeo dele que ele fala do dumb phone e do e-reader que ele leva no bolso dele pra lá e pra cá, me avisa, Marcos. Até se você achar, coloca no link pro pessoal ver. Sim, claro. Que ele explica muito melhor do que eu expliquei bem por cima aqui, mas lá ele é muito mais enfático, né, nas demandas de produtividade dele, de estudos, de manter a rotina, e ele explica muito bem como que os dois dispositivos casaram aí com essa rotina maluca dele. Vou colocar assim na descrição para quem quiser conhecer, e vou dar uma espiadinha nos vídeos que eu achei interessante a ideia. E uma coisa bacana sobre isso, o Boxpalma, eu estava dando uma espiada também nas outras configurações, ele tem acesso, é que nem o tablet colorido que a gente falou algumas semanas dele. O acesso à Play Store é a Play Store completa. Você pode baixar, se quiser baixar o TikTok para horror da Bia, você faz isso, né? Então dá, tem essa possibilidade. Sabe o que é bacana, Marco? Você falou disso. A pessoa que vai ter a tentação de botar um Instagram, um TikTok, ela vai começar a ver, mas tudo aquilo em preto e branco, eu acho que ela vai desanimar e não vai querer ver mais. Pode ser. Então, é um gadget educativo para hábitos, digamos assim. A pessoa vai se desinteressar nessas redes, acredito eu, né? Ele tem para tela, para ver vídeo, por exemplo, tem 4, porque a gente já falou, a tela, o e-ink tem aquele lance de a tela ter que atualizar completamente para poder mostrar o próximo frame da página do livro, né? Tem aquela piscada, inverte as cores. E o que era colorido já tinha uma tecnologia que eliminava grande parte da necessidade. Esse aí, o Boxpalma, também tem isso, tem 4 ajustes da taxa de atualização aí da tela, né? Que é o HD, que é basicamente o normal, tem o balanceado, o rápido e o ultra rápido. Nos testes, por exemplo, para ver um vídeo no ultra rápido, é um vídeo preto e branco, como se fosse um GIF preto e branco de, sei lá, ao invés de ser 256 cores do Grayscale, são 3. Tem um reticuladinho ali, uma coisa assim. Mas ainda assim, é o vídeo. Você vê o que está acontecendo e entende o que está acontecendo, né? Então eu achei interessante ter esses ajustes. Para leitura de livros, precisa de menos, então dá para... Isso até deve poupar bateria, inclusive, também, né? Então é bacana. Ele tem uma loja integrada de livros lá do Projeto Gutenberg, né? Que tem 70 mil livros aí de domínio público. Esse tipo de coisa, que é interessante também. E a construção dele é curiosa, porque talvez pela tecnologia da tela, a tela e-ink deve ocupar um pouco mais de espaço interno. Você vê que todos os botões não estão na metade entre as costas e a frente do aparelho. Está um pouquinho deslocado ali para dar espaço, né? Suporte a essas coisas todas. Então, e a parte de trás dele eu achei interessante, que é um material parece meio emborrachado, tipo o emborrachado do Kindle, só com uma texturinha como se fosse de couro, assim. Achei super interessante o aspecto disso. Eu acho que é para não escorregar, né? Já que é um dispositivo de leitura. Então, não cansar, por isso que ele é leve também, né? Não cansar, não escorregar. Deve ser o jeito mais confortável para você ler, né? Sim, e para quem quiser também, tem navegação web, é um telefone, sem o telefone, só que de ink, né? O iPod Touch que eu sonhava anos atrás com e-ink. Pronto. Exato. Custa $280, não tem disponibilidade, pelo menos por enquanto, e acho difícil que isso chegue aqui ao Brasil, mas para quem mora nos Estados Unidos e acho que Reino Unido também, e tiver oportunidade de mexer, ou tivesse interessado em comprar, comenta com a gente também como é que é esse uso no dia a dia, que a gente ficou bem curioso. Por favor, contem pra gente, né? Pode ser esse, pode ser o outro Books que a gente falou, o colorido. Queremos conhecer melhor esses dispositivos diferentes. Até o Remarkable, que a gente já falou alguns episódios atrás. Então, se você tem algum desses dispositivos diferentões, que não sejam tablet, smartphone e computador,
com algum propósito específico na sua rotina, conta pra gente a sua história. Manda uma mensagem para mim lá no Telegram, @biacunze. Mande fotos, prints, links, o que vocês quiserem. Ou então no meu Twitter, @garotasemfio. Eu tô super curiosa e, como eu falei, eu não tô em dúvida entre um ou outro. Eu quero os dois. Essa vida de pobre premium não é fácil. Muito bem, para falar comigo, quem quiser, eu sou MVC Mendes nas redes todas, exceto aquela. Apresento aqui na Gigahertz a fonte e também o área de transferência. Apresento para a Alura o Hipsters Fora de Controle, que sai toda sexta-feira lá no feed do hipsters.tech, é um podcast, um spin-off sobre inteligência artificial aplicada. E escrevo para o Mac Magazine. Os links aqui desse episódio estão na descrição, também em gigahertz.fm/adtrabalho/69. Obrigado aos patrocinadores aqui do episódio de hoje, que foram a Sotes Telecom e Firmou Consultoria. Obrigado a vocês que deixam reviews, avaliações, que recomendam o área de trabalho. E obrigado a você também, Bia, por estar por aqui mais uma semana. Eu que agradeço a você, Marcos, pelo convite para participar desse projeto maravilhoso, nossos patrocinadores que viabilizam ele e os nossos ouvintes que mandam sempre feedbacks maravilhosos que a gente adora explorar e pede para dar refeedback também. Então, entre em contato com a gente, mandem suas opiniões, dicas, comentários, sugestões de pauta, como essa que a gente falou hoje, gadgets diferentes, e eu aguardo vocês na semana que vem. Muito bem, e na quarta-feira que vem a gente está de volta. Beijoca sem fio e até semana que vem. Avaliações que recomendam o área de trabalho e na quarta-feira que vem a gente tá de volta. Eu que agradeço. Nossa, eu tô é que você, como você já colocou, é verdade. Você já falou suas redes, etc. Olha como eu tô falei, então tá automático já. Nossa, eu tô igual o cachorrinho do Pavlov. Eu tô condicionada a falar já. Eu vou fazer a parte do patrocínio, eu agradeço você e aí você finaliza como você quiser. Hoje, gadgets diferentes, e eu aguardo vocês na semana que vem. Até semana que vem. Olha, eu também sei. Muito bem, então na quarta-feira. Pronto, né? Eu apresentei tudo ao contrário no final, mas vamos lá.